Eu quero falar de um outro assunto também, porque depois de um primeiro ano de governo marcado pela presença de governadores de oposição em agendas de Lula nos estados, o presidente tem enfrentado um cenário mais hostil nos últimos meses, justamente num ano de eleições municipais. Ao mesmo tempo em que cancelam eventos em redutos do bolsonarismo, o presidente da República vê os chefes de executivo nos maiores colégios eleitorais do país se ausentarem dos eventos, se distanciarem nos momentos em que Lula está lá. Por exemplo, numa visita hoje ao interior de São Paulo, o prefeito da cidade, que era ou que é um integrante da ala bolsonarista, simplesmente não foi no evento em que o presidente da República estava. O próprio governador Tarcísio de Freitas, recentemente, também não esteve com o prefeito Ricardo Nunes em um outro aqui em São Paulo. E aí, sobre essa ausência de Tarcísio de Freitas, o presidente da República se manifestou. Vamos acompanhar. É uma pena, porque o governador poderia vir com a gente, mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido. Ele não vem. Hoje, eu vou sair daqui, nós vamos visitar um terminal da BR aqui em Campinas. É uma obra que tem investimento da Caixa Econômica e do BNDES. Ele está convidado para vir, mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz, o dinheiro é do BNDES, não é do Lula. Eu estou bem emprestado, eu vou pagar. O que ele tem que saber? É que o BNDES empresta dinheiro para o governador no meu governo, porque no governo deles não emprestava um centavo. Agora, pessoal, a gente precisa analisar dois caminhos, né, sobre essa situação da ausência, então, desses opositores políticos em eventos agora pré-eleitorais. Tem a questão das eleições municipais, sim, que influenciam de alguma forma, ou seja, uma cobrança nas redes sociais para que essas pessoas, muitas concorrendo à eleição ou que estão trabalhando ali as suas bases, não posarem ao lado do presidente da República, sendo opositores dele nesses redutos locais. Então, o prefeito vai tentar concorrer, ele está para o lado do bolsonarismo, aparece agora para a eleição ao lado do presidente da República, ele vai ser ali achincalhado nas redes sociais depois por conta disso, porque os seus eleitores esperam uma postura que seja de oposição ao PT ali local e também ao presidente da República nessas visitas. Mas tem uma outra questão que influencia também nesse afastamento nesse momento. Quando esses opositores participam dos eventos do PT ou do governo Lula, que tem ali a sua base reunida, muitos desses políticos são vaiados quando chegam a esses locais pelos apoiadores do presidente da República. Então existem essas duas situações que a gente precisa pôr na balança para enxergar e analisar a ausência desses políticos. Gustavo Segré. Quando o político vai participar de um evento de um outro político, avalia quais são os benefícios. Qual seria o benefício de um governador da oposição ao PT participar de um evento do PT em que vai ser vaiado e que, além do mais, não agrega absolutamente nada e vai ter a contrária daqueles que votaram nele, dizendo, o que você está fazendo aí com o presidente que é a oposição do partido? Lembrando que o próprio Boulos não participou de eventos que estavam vinculados com a oposição do Boulos. É normal, ninguém vai para outro lugar. Agora, me chamou a atenção, Evandro, é perigoso essa questão. O BNDES é do meu governo. O BNDES é o Banco Nacional. Nacional é da nação, de desenvolvimento econômico e social. Não é uma questão do presidente. O presidente está pensando que a Petrobras é dele, que o Banco Central é dele, que o BNDES é dele. Libera fundos. Inclusive, está certo, em alguns casos libera fundos para amigos do governo, mas não necessariamente do governo. Cuidado para não confundir. Eu quero jogar mais um molho aqui no nosso debate e passar para o Fábio Piperno, porque, por outro lado, as questões institucionais elas vão ficando também afastadas do cenário, né? Porque, por exemplo, o presidente da República foi hoje aqui ao interior de São Paulo, região ali de Sorocaba. Em Salto, para fazer um anúncio, o prefeito de Salto não estava no evento em que estava um presidente da República. Quando a gente olha para questões institucionais, esses deveres ou essas obrigações políticas, elas não deveriam ficar afastadas e as obrigações institucionais prevalecerem, Fábio Piperno? Porque a gente está falando de um prefeito que hoje é da ala de oposição. É apoiador de Tarcísio de Freitas e também de Jair Bolsonaro. Mas com a presença do presidente da República e toda a sua equipe, seus ministros, não valeria a pena uma articulação? Jogo essa pergunta para você. Primeiro que eu acho que o presidente age muito bem quando convida todo mundo e insiste na presença. O governador Tarcísio, inclusive, participou de muitos eventos com ele e no último, aqui em fevereiro, estavam lá os abraços, trocando afagos, um rindo para o outro. Extremamente civilizado, isso foi muito elogiado à época.
E o governador Tarcísio, inclusive, no final do ano passado, em um dos eventos promovidos também para se anunciar aí créditos para vários estados, se gabou lá, falou, eu saí com o maior cheque, foram mais de 10 bilhões de reais para as obras de extensão do metrô de São Paulo e também para o túnel aqui na Baixada Santista. Então, isso é comportamento civilizado. Eu entendo ele não participar hoje. Evidente, o período eleitoral está se afunilando. Daqui 2 dias ele vai participar lá da Internacional Extremista. Imagina ele chegando lá no balneário de Camboriú. Internacional da Liberdade. Encontrado o presidente Lula lá com aquela coisa cheia de gente indiciada. Falar, puxa vida, eu fui lá, ele me deu mais um dinheiro e tal. Anunciou mais uma obra aqui em São Paulo. Não vai pegar bem, eu entendo isso. Então, esse é um comportamento normal entre os políticos em um período eleitoral. Agora, que nenhum deles também, né, quer dizer, acuse o governo de criar mais áreas de atrito, rachas da sociedade. Estão todos convidados e muitos deles já foram. E quando foram vaiados por inconvenientes, sim, da militância petista, o presidente foi o primeiro a pedir para o pessoal parar. Falar, opa, está aqui como nosso convidado, né? Então comportem-se, quer dizer, tem que ser muito bem tratados. O presidente fez isso mais de uma vez. Fala, Segredo. Pipeno, o presidente há 2 dias atrás, 3 dias atrás, falou, não veio o prefeito, não veio o governador, então não vou liberar recursos não vou assinar o contrato. Isso como se entende? Não. É uma chantagem disso. Se você não vem, filhinho, se você não vem, o papai não vai te dar o dinheiro. O prefeito toma tinha cuidado. Que estar lá assinando o contrato. Já tinha assinado o contrato, o governador falou, já tinha assinado o contrato. O governador falou que sim, mas o prefeito não. E o prefeito a prefeitura é quem fazia a doação das áreas para a extensão do metrô. Tá, então, tem que assinar. E por que tem que assinar na frente de todo mundo? Então, se não vai quando o presidente vai, então não vale. O presidente disse, se você não vier, você vai ser castigado. Eu vou te castigar, não vou te dar dinheiro para você sair à noite. Ô Zé Maria Trindade, você acha que é natural nesses momentos pré-eleitorais cada um buscar os seus redutos e se afastarem dessa articulação política? É uma novidade na atividade política, né? Eu me lembro de uma frase cunhada pelo então presidente da República, José Sarney, que ele chamou de liturgia do cargo. A liturgia é que quando alguém assume uma pasta, assume um mandato, uma função, ele tem ali a obrigação de obedecer os critérios e as prerrogativas da própria função. Até a Constituição obriga, não é sugere, que o presidente de um determinado poder defenda as prerrogativas do seu poder. Se ele não fizer, é crime de responsabilidade, para se ter uma ideia. Então, esta liturgia do cargo, ela exige esta institucionalidade. Então, antes, na política, mesmo estando no mesmo palanque, eram adversários reconhecidos, e cada um, naquela inauguração, naquela solenidade, levaria a sua institucionalidade ou a sua participação. Quase todas as obras exigem contrapartida. Isso significa que o governo federal dá uma parcela, o estadual uma parcela e o municipal dá uma parcela. É assim, inclusive, na saúde, né? Onde o governo federal constrói uma UPA e o pobre do prefeito é que vai colocar a gente lá, vai administrar e assumir a parte eterna da UPA, para se ter uma ideia. Então, a lei define esta cadeia de comando, né? Mas a gente não pode negar que o mundo mudou, né? As relações políticas mudaram e hoje é um peso muito grande estar no mesmo palanque do adversário. É uma frase que eu escutei recentemente, você hoje está no ônibus ou fora do ônibus, você não pode estar ao mesmo tempo dentro do ônibus e fora do ônibus. O custo político disso, de uma participação, é muito alto. Então, a gente pode até discutir esta nova relação política, porque isso é novidade em política, né? Eu me lembro de uma história antiga de mineira, em que Tancredo e o Magalhães Pinto se encontram no aeroporto e adversários políticos ferrenhos, um pergunta, você vai para onde? Aí ele fala, estou indo para Brasília. Aí Tancredo vira para o assessor e fala, ele está falando que vai para Brasília,
para eu pensar que ele vai para o Rio, mas eu sei, ele vai para Brasília mesmo. Então, assim, veja bem como antigamente as coisas, as relações políticas eram de distância, mas próximo ao mesmo tempo. Então, a política tem que convergir. O governo não é o governo do Lula nem do PT, é o governo do Brasil. É interessante. Agora, seria também inocência do presidente da República esperar que com a divisão nas urnas ele tivesse essa convergência o tempo todo nos palcos políticos. Eu quero até trazer e reforçar um mapa, né, das viagens de Lula em 2024 e dos locais pelos quais ele ainda não passou. Então, temos em verde os estados que ele visitou, aqui no norte, principalmente no nordeste, onde a permanência foi maior. No sudeste, tendo Minas Gerais e São Paulo, claro, com muitas visitas, 5 em Minas Gerais, 9 em São Paulo e 6 aqui no Rio de Janeiro, né? São redutos rechonchudos em que o PT quer tentar aumentar a capilaridade de prefeituras, embora talvez isso não seja tão fácil assim, porque são estados que nas últimas eleições, principalmente no interior, votaram majoritariamente em Jair Bolsonaro e também no Rio Grande do Sul. Os estados em vermelho são os que ele ainda não visitou. E aí chama a atenção que 2 estados do Nordeste ele não passou ainda em 2024, nem no Rio Grande do Norte, nem do Sergipe. Agora, nos outros estados, todos foram contemplados. E os que estão amarelos são os estados onde ele cancelou essas agendas, né? Estados de Mato Grosso e Goiás, que ficam no Centro-Oeste, que tem o reduto do agronegócio, que naturalmente não o apoia, inclusive nem o Plano Safra Record foi capaz de aproximar e trazer um elogio dessa classe. Pelo contrário, boa parte das associações trouxeram críticas ao valor que foi disponibilizado pelo Plano Safra ontem pelo governo federal, justamente porque esperavam um valor maior a partir daquilo que foi indicado pela Confederação Nacional da Agricultura, e também estados em que o presidente tinha algum tipo de agenda, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso, e que acabou cancelando por conta desse medo ou desse temor de ser hostilizado, de não ser muito bem recebido, né? Agora, Alangani, como é que isso vai mostrando a dificuldade que o governo tem também de fazer a sua gestão num cenário completamente polarizado? Pois é, bem diferente do primeiro mandato e do segundo mandato do presidente Lula, onde a popularidade dele era muito alta, capitalizada por um cenário econômico externo altamente favorável. O presidente Lula, no seu segundo mandato, deixa a presidência com quase um pouco mais de 80% de aprovação, só perdia do Uribe na Colômbia, e aí ele num outro espectro ideológico, o Uribe, mas de qualquer forma era uma popularidade muito elevada. Agora o presidente lida com uma situação muito adversa, a qual ele não está muito acostumado. Ele ganha a eleição de uma maneira muito apertada, quer dizer, poucos votos à frente, uma sociedade bastante polarizada, com estados ali que são redutos mais à direita, do bolsonarismo, e tudo isso turbinado ainda por redes sociais, né? Que acaba inflamando ainda mais o debate. E a economia também não decola para valer, então ele não consegue capitalizar politicamente. Isso explica por que ele cancela algumas viagens dentro do Brasil e explica também por que alguns governadores não querem ter a sua imagem atrelada a ele, porque ele está com uma baixa popularidade.